Vamos lá. 1 Reis, capítulo 10 é a nossa aula de hoje. A gente que está voltando agora para o livro de 1 Reis. E aí, para a gente fazer uma recapitulação das últimas coisas que aconteceram, né, nas últimas aulas, porque faz 3 aulas, 2 na verdade, que a gente não está em 1 Reis. A gente deu um pulo para Provérbios e depois para Cantares de Salomão, né, que foi nossa última aula. E esses 2 livros foram estudados até aí o capítulo 9 de 1 Reis, porque foi o período em qual eles foram escritos. Então Provérbios, que foi Cantares, que foi o livro da juventude de Salomão, né, o início do reinado de Salomão, o livro do amor, os poemas eróticos de Salomão, de Cantares. E depois o livro da sabedoria de Salomão, que é o livro de Provérbios, que acontece justamente depois do encontro dele com Deus, em que Deus concede a ele sabedoria, concede a ele instrução para que ele seja um bom rei. E a partir daí a gente viu o início, que todo o reinado de Salomão foi um reinado próspero, um reinado riquíssimo, em que o império de Israel agora alcançou o seu apogeu, alcançou a sua maior expansão. E aí, para a gente dar uma olhada aqui no mapa, para a gente comparar, para a gente relembrar também que a gente está vivendo um período em que o reino de Israel está unido, né? O período do Reino Unido que a gente... Que período é esse? É o período do reinado de Saul, Davi e Salomão, em que todo Israel se uniu debaixo do governo de um rei, né? Para a gente ter uma comparação aqui, ó, essa parte lilás é o domínio de Davi como rei de Judá. Davi ele começou sendo um rei de Judá, aqui embaixo, da tribo de Judá. Depois ele foi reconhecido pelas tribos do norte, as tribos de Israel, que é aqui de amarelo, né? E depois ele conquistou todo esse território em verde aqui. Então o reinado de Davi, que começou só na tribo de Judá, se espalhou para as tribos do norte de Israel, e agora está toda essa área aqui, ele foi se expandindo. Lembrando que Davi fez várias conquistas, né? Conquistou vários outros reinos. E Salomão expandiu mais ainda esse território, mais ao norte, veja, chegando até Nínive, lá em cima, né? Quase na Síria. E tornou, não só em tamanho o reino de Israel maior, mas também em poder, influência e riqueza, porque toda essa conquista de Salomão rendeu guerras, rendeu batalhas, rendeu alianças com outros reinos. Aliás, guerras e batalhas não, porque Salomão não teve nenhuma guerra para conquistar. Ele fez isso somente através de aliança e através de uma prática de aliança muito comum na antiguidade, que era o casamento. A gente viu que Salomão casou com centenas de mulheres, e muitos desses casamentos eram por acordos políticos. O primeiro casamento de Salomão, que foi com a princesa do Egito, foi um casamento político, né? Porque a filha do faraó Sisaque, foi dado a Salomão porque por um motivo de aliança política. E dessa forma, então, ele conquistou não só a influência do Egito, não só os acordos comerciais do Egito, mas também de todas as outras nações circunvizinhas ao Império. Você já achou que estava falando sozinho, não, né? O Léo estava sentado ali no cantinho. Ainda tá aí, cara. Eu ainda não cheguei nesse nível de loucura. Pois bem, vamos lá. E hoje a gente vai se até a 3 capítulos do livro de 1 Reis. Os capítulos 10, 11 e 12. O foco da aula é para a gente falar sobre o fim do reinado de Salomão e o início do reino dividido. E o foco é o declínio. Como que o grande império de Salomão, o grande rei Salomão, vai adentrar em declínio total, não só em sua vida política, mas também em sua vida espiritual. Porque é a vida espiritual que influencia na área física. A Bíblia, ela instrui dessa maneira e não vice-versa, né? Então, vamos agora então para 1 Reis capítulo 10 e fazendo a leitura, a gente vai analisando aqui as questões.
Bom, no capítulo 10 a gente tem aí então o encontro de Salomão com uma visitante, né, muito famosa, muito conhecida na Bíblia, que é a rainha de Sabá. Tem alguns personagens na Bíblia que são muito conhecidos, mas eles não têm nome próprio. E a rainha de Sabá é uma delas. A gente nunca vai saber o nome dessa rainha. Pela Bíblia não, né? Mas ela é documentada em outras fontes históricas e aparece até um nome dela. Mas na Bíblia a gente não tem. Só que a gente sabe que ela é rainha de um reino de Sabá. Bem, quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Veja só, Salomão é famoso por sua sabedoria, por seus escritos, que agora está circulando em todo mundo na internet da antiguidade aí. Todo mundo está lendo o e-book de Salomão aí, Provérbios de Salomão, nova edição. Leia os novos poemas de Salomão, acabou de sair, Cantares. E a rainha de Sabá se tornou muito interessada, eu acho que principalmente pelo livro de Cantares, né? Não sei, aí depende, né? Mas ela foi colocar à prova para ver se isso tudo era verdade. Porque uma coisa é você ouvir que tem um rei sábio, que enriqueceu, que seu reino é o maior, e outra coisa é você comprovar. E aí no versículo 2 diz que ela chegou com uma caravana de camelos, carregado de especiarias. A gente acha que especiarias é só coisa do mercantilismo, né? Das grandes navegações. Mas as especiarias já eram uns produtos já caríssimos e difíceis de serem encontrados já na antiguidade. E ela leva esses produtos para Salomão, ouro e pedras preciosas. Você não vai visitar alguém de mão vazia. E uma rainha não vai visitar um rei e levar pouca coisa. Pois bem, quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo quanto tinha em mente. Então essa conversa aí demorou bastante tempo. Nós não sabemos mais ou menos o período em que a rainha de Sabá ficou com Salomão em Israel. Mas não foi um período tão curto, e também não foi um período tão longo como a gente se espera. Mas a Bíblia fala que ela saiu satisfeita dessa visita. E o versículo 3 fala que Salomão respondeu a ela todas as suas indagações, e nada era difícil demais para o rei responder. Pois é, sábio e inteligente aqui nessa questão, né? Porque se ele respondeu tudo e ela ficou satisfeita com as respostas, então não só sabedoria, mas bastante inteligência da parte do rei. Versículo 4 vai dizer que quando a rainha percebeu quanto Salomão era sábio, viu que o palácio que ele havia construído, a comida, os holocaustos que ele oferecia no templo, ela disse o seguinte para ele, versículo 6: é verdade tudo quanto ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu vi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias ouvindo sua sabedoria. Então veja só, a fama de Salomão chegou até esta rainha. A notícia que chegou não era nem a metade do esplendor do reino de Salomão. Quando ela chega, ela atesta isso. E ela vai bendizer o nome do Deus de Salomão, no versículo 9, dizendo: bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel por causa do amor eterno do seu Deus. Ele o fez rei para governar com justiça e retidão. É de costume de povos, de autoridades antigas, sempre bem dizer o Deus do povo em qual as pessoas estão visitando. Então, por exemplo, se o Egito está próspero, é porque os deuses do Egito estão felizes com o governante e estão abençoando o Egito, né? Se a Babilônia está próspera, é porque Marduk está contente com seus servos. Se Israel está próspero, é porque Jeová está contente com o seu governante e com o seu povo. Então, eles sempre bendizem, eles sempre se agradam. E normalmente, eles até adotam alguma imagem, alguma... Como é que fala o nome daquele negócio que a gente carrega? Amuleto, ou alguma escultura do Deus. Só que no caso do Deus de Israel não havia como ela fazer isso, né? Talvez, estou conjecturando aqui, eles tenham se passado por esse encontro diplomático. Antes da gente finalizar, algumas informações aqui, a gente não tem bem uma imagem de como era a rainha de Sabá, mas a gente sabe que ela não era
como a maioria dos filmes e séries representam ela, ou seja, branca. Não. Sabá era um reino no sul da Península Arábica e era impossível existir alguém branco naquela região, a não sei que saísse lá da Europa e se mudasse para lá. E mesmo assim, com poucos dias, se tornava vermelho camarão, né? Porque o sol escaldante. Então ela era sim uma rainha negra, né? Assim como o Egito, a população do Egito também era negra, né? A gente lembra de Cantares, né? Na aula passada, quando a gente falou sobre a pele morena, né? Essa é a pele morena natural. A sulamita ela tinha a pele morena porque era castigada pelo sol, porque era diferente, né? Veja, ela é conhecida como os etíopes, como Maqueda. Esta rainha recebeu diferentes nomes ao longo dos tempos. Para o rei Salomão de Israel, ela era a rainha de Sabá. É o que a gente tem na Bíblia. Na tradução islâmica, porque também a gente tem ela no Alcorão, tá? A gente tem a citação dela, ela é Balques ou Bilques. Flávio Joséfo, historiador lá do século de Cristo, chamou ela de Nicaula. Acredita-se que ela tenha vivido no século X a.C., que é o mesmo século de Salomão. E em maio de 2008, a Universidade de Hamburgo anunciou então expedições arqueológicas e descobriram restos do palácio da rainha de Sabá. Então veja, a fama dela não é só a Bíblia é um dos documentos que fala sobre ela. Mas a gente tem o Alcorão, a gente tem documentos materiais, como a arqueologia que comprova a existência desta rainha, e a gente tem Flávio Joséfo também, que é outra fonte além da Bíblia, que fala sobre esta rainha e sua existência. Pois bem, e o reino dela ficava aqui, ó, no sul da Península Arábica. Olha quanto ela teve que viajar para chegar até Israel. Possivelmente essa viagem dela foi de barco. Ela pegava um barco aqui no porto, subia o mar Vermelho até a Península do Sinai e depois ia com os camelos até Jerusalém, que era a rota mais rápida e de navio do que ir a pé toda essa península. Outra coisa interessante é que Salomão ele exportava ouro de uma cidade, de uma terra chamada Ofir. Já ouviram a expressão da Bíblia, ouro de Ofir? Até o Anderson Freire usou essa expressão na música lá, Raridade. Mais raro que o ouro puro de Ofir. O ouro de Ofir era essa região aqui, ó. Lá depois do Alto Egito, pertinho da região de Sabá. A rainha de Sabá também exportava ouro de Ofir. Então muito do ouro que ela entregou para Salomão era ouro que o próprio Salomão também retirava. E o que Salomão fazia? Salomão vinha com sua caravana até a Península do Sinai. Os barcos que ele tinha recebido de presente de Irão, o rei de Tiro, ele usava para descer todo o Mar Vermelho e vir na terra de Ofir para pegar ouro daqui e levar lá para Jerusalém. Então era uma expedição, era um comércio marítimo e terreno de pedras preciosas, de coisas valiosas, gigante naquela época. Então está aqui o reino de Sabá. Pois bem, e aí então, os versículos do 10 aos 11 vai dizer que ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, só isso. Como se o rei já não tivesse o suficiente, né? E no versículo 13 vai dizer que o rei deu também à rainha de Sabá tudo quanto ela lhe pediu, além dos presentes costumeiros que já havia entregado com generosidade. E então ela se foi para sua terra, embora, e nunca mais voltou. Estão sentindo falta de alguma coisa entre os dois? Foi. O quê? Ele não casou com ela? Não. Não? Só amiga. Só amiga. Sua amiga. A gente não tem nenhum relato bíblico e histórico de que Salomão casou com a rainha de Sabá. Não temos. O que a gente tem é a licença poética de filmes que pegam dessa, ou não tão sábio, né? Vamos lá. Ou que pegam essa imagem dela por ser uma rainha e ele como rei e romantizam essa visita. Mas a gente não tem indício nenhum de casamento, de romance entre os dois. Se houvesse, a Bíblia teria colocado, acreditem. É porque ele é racista. Não, ele gostava da sulamita negra. E lá, e escurecida pelo sol,
Ele casou com a filha do faraó, que também era negra, primeira esposa dele. Então, racismo de Salomão não tem vez. Porque ela era mais escurinha que as outras. Não existia esse negócio de racismo na antiguidade. Racismo é uma coisa da era moderna. Na antiguidade não tem isso. É uma coisa tão estúpida que só na época moderna nem filho nem nada. Só trocaram o presente. Só trocaram presente. Olha só, por que seria um casamento entre os dois? Seria um problemático. Ela era rainha. Rainha regente, não a rainha consorte. O que é uma rainha consorte? João é o rei, Duda é a rainha consorte. Mas quem governa é quem? É o João. Ela não, ela era uma rainha regente. Ela abandonou o reino dela para se encontrar com Salomão. Se ela casasse com Salomão, Salomão automaticamente se tornaria rei de onde? De Sabá. Além do rei de Israel, o rei de Sabá, ela teria que dar o reino para ele, né? Haveria esse lance aí. E olha a distância entre os dois reinos. Como é que se governa dois reinos assim nessa distância? Sem Wi-Fi, sem internet? Diz aí. Não dá. Então havia motivos políticos ali que não dava certo esse casamento. Salomão casou sim com várias princesas, não governantes. Tá? E aí teria problemas. Então, já desmistificando essa ideia de que Salomão e a rainha de Sabá tiveram um caso, foram amantes e que ela levou Salomão à perdição. Mentira. Mentira. Tá? Não foi ela, não teve nada a ver, ela só estava de visita, só passou e pronto, acabou. Essa contaminação eu não recebi não. Pois é, né? Então, essa contaminação você está livre. Pois é. Enfim, aí é isso. Bom, do versículo 14 até o versículo 29, a gente tem aí um relato sobre a riqueza e o esplendor de Salomão. Bem, tudo aquilo que a gente já viu, e texto depressivo, né? Pra gente. Mas eu quero frisar uma coisa interessante aqui para vocês, que é o versículo 21, que diz o seguinte: que todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro, não eram de prata, porque nos dias de Salomão a prata não era um metal precioso, era um metal sem valor. Interessante, né? Hoje até caríssimo, mas nos dias de Salomão a prata não era tão expressiva, por isso que o ouro era mais expressivo. O bronze era mais expressivo do que a prata, para vocês terem uma ideia, na época de Salomão. E teve uma época na nossa história que o alumínio chegou a ser mais valioso que o ouro. Interessante, né? Alumínio mais valioso que o ouro. Teve uma época que chegou nisso. Pois bem, só para ilustrar um pouco dessa riqueza, o versículo 26 fala que ele ajuntou para si 12 mil cavalos. Por que eu estou falando isso? Porque semana passada, quando a gente estudou sobre a égua de Faraó, né, sobre esse elogio que Salomão fez à sua amada Sulamita, não foi à toa, porque o próprio tinha 12 mil cavalos, e tinha éguas nesse meio. De onde vinham esses cavalos? Do Egito. Vindo do Egito, que eram, exatamente, que eram 8 cavalos. 12 mil cavalos e 1.400 carros de guerra. Só isso, né? O versículo 28 diz que eles eram importados do Egito e da Sicília. Vejam só, gente, esse comércio, essa troca de riquezas já na antiguidade, já na época de Salomão. Bom, gente, Israel nunca mais foi como nessa época. Nunca mais. Aqui quando a gente estuda a Bíblia, na maioria das vezes a gente trabalha com a longa duração, ou seja, com eventos que estão tomando aí vários tempos, longos anos, né? Grande parte do reinado de Salomão foi essa riqueza, foi essa prosperidade. Vai chegar a hora que ele vai começar a decair. A gente não tem exatamente quantos anos durou todo esse período aí, essa visita da rainha de Sabá. Mas o que a gente tem agora no capítulo 11 é o início então do declínio desse reinado de Salomão. Depois de toda uma vida de esplendor, de riqueza, de sabedoria, como um homem tão sábio e tão rico pode chegar na desgraça? Bem, é o que a gente vai ver agora no capítulo 11. Tem algum subtítulo na Bíblia de vocês?
a idolatria de Salomão? Algum diferente? Muitas esposas de Salomão. Muitas esposas de Salomão. As muitas esposas de Salomão. Eu estou nesse grupo. As muitas esposas de Salomão. Por que algumas Bíblias colocam as esposas? Por que outras Bíblias colocam a idolatria? Porque vamos lá, uma coisa vai levar a outra. E aí a gente tem aqui nos versículos iniciais do capítulo 11, o autor de 1 Reis vai falar o que levou Salomão ao declínio, o que levou Salomão à ruína. E aí então vamos ver segundo a narrativa dele. Vamos lá. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Ponto. Tá aí uma coisa. Até coloquei aqui. Amor. Ué, mas o amor pode levar à ruína? Sim ou não? Depende. Só se o amor for verdadeiro. Mas como é que um amor... Vai amar o quê? Então... Depende de quem se ama, né? Depende do que se ama, ou de quem se ama. Então vamos lá. O amor. Até aí, amar não é um problema. Correto? Até porque, evangélicos como somos, cristãos, o amor é o maior dos mandamentos. Só que aí, além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, Amon, Edom, Sidom e dos Hititas. Aí está o destino do amor dele. Para quem ele direcionava esse amor? Casamentos com várias mulheres estrangeiras. O Senhor, versículo 2, havia instruído os israelitas dizendo: não se casem com mulheres destas nações, pois se desviarão seu coração para os deuses delas. No entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, foram 700 princesas e 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Então a gente tem aqui as três coisas. O amor de Salomão, direcionado a mulheres estranhas, o levaram à idolatria. Então, qual foi o motivo da ruína de Salomão? Foi a idolatria? Não começou na idolatria. Foi com as mulheres. Não, ele poderia ter tomado uma decisão de não se envolver com essas mulheres. Então, o problema, a chave, foi o amor. O amor que ele teve por algo que ele não deveria ter. E aí a gente entra num debate bíblico que é muito comum agora, né? A gente tem que amar. Tá, a Bíblia diz que a gente tem que amar. Amar sim. Mas o amar o quê? A gente, quando lê 1 de João, a carta de 1 de João, a gente fala muito sobre o amor. João fala: amai uns aos outros, um novo mandamento vos dou, ao exemplo de Cristo. Mas o mesmo João escreve lá: não ameis o mundo. Então o mesmo discípulo que dá uma ordem para você amar, ele também dá uma ordem para você não amar. Então a chave da questão é o seguinte: pelo qual, no que ou para que o nosso amor está sendo direcionado. No caso de Salomão, ele depositou seu amor em mulheres estrangeiras, e essas mulheres estrangeiras o levaram à idolatria. Idolatria, se afastou do Senhor, perverteram o coração. E a gente tem todo um histórico. A gente está em 1 Reis, mas quantas vezes já na Bíblia a gente viu exemplo de mulheres que levaram homens à perdição? Né? Lembra das mulheres de Midian, que foram lá no deserto, conquistaram lá os homens do deserto lá de Moisés, e aí se deitaram com eles. Teve um até que morreu transpassado, que o Finéias matou. Então a gente tem essa questão. Mas Salomão fez isso pensando no quê? Por que você acha que Salomão fez isso? Estava certo? É engraçado falar isso de um cara que era sábio, né? Exatamente, é algo muito contraditório. Que é muito contraditório. Deus já mandou. Pois é. Mas aí eu fico pensando no seguinte: poxa, será que ele não poderia ser casado com essas mulheres e mesmo assim perseverar na sua fé? Haveria essa possibilidade? Até poderia. Será que ele não casou por estratégia política também? Sim, essas eram as estratégias principais de Salomão, estratégia política. O primeiro casamento dele é o maior exemplo disso. Mas quais são as consequências dessa estratégia política? Ele aí está pensando como governante, né? Ele está colocando o seu reino acima de todas as coisas.
Mas como isso vai afetar a sua vida e a vida do seu povo? Né? Essa é a questão. Talvez Salomão não tenha pensado nisso. Se fosse uma mulher só, acho que ele ia até conseguir. Mas 700, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Quando a mulher é cristã e com as atitudes delas, ela vai trazer o homem, né, para a presença de Deus e tal, e vice-versa. Mas assim, sei lá. Mas 1 contra 700 aí. Não, e vocês imaginam essas mulheres enchendo o ouvido de Salomão dizendo: eu preciso adorar minhas divindades. Eu não posso voltar para minha terra para adorar essas divindades. Não era só uma mulher, eram várias. Várias que precisavam ali adorar os seus deuses, oferecer os seus sacrifícios e tal. Qual é a solução de Salomão então? Estabelecer o culto dessas divindades no seu reino. Um exemplo, o pensamento que nós deveríamos seguir também é a partir do momento que o homem, mesmo sendo sábio, ele continua sendo um homem falho. Continua sendo homem. Exato. Porque muitas das vezes a gente atribui o cara, ele era sábio, não poderia ter feito isso. Ele era sábio, ou seja, perfeito. Perfeito. Nada a ver, né? Não. Muito. Não é sinônimo, né? Não tem nada a ver de sinônimo isso. Então veja. É pensar de como é a sabedoria de Salomão ser sábio. A Bíblia instrui a gente a ser sábio, buscar sabedoria. Mas isso significa que não vamos errar, não vamos cometer escolhas ruins, escolhas erradas? Não. A Bíblia nunca fala disso, né? E aí, como Salomão chegou nessa situação? E aí o versículo 4, vamos lá. Quando Salomão era idoso, e aí já numa idade avançada do seu reinado, elas os induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. E aí, gente, Davi teve todos os defeitos dele. A gente viu isso. Mas abandonar a Deus, jamais. Jamais. E ele se casou com mulheres estrangeiras. Mas ele nunca abandonou o Senhor. E tá a principal diferença entre Davi e Salomão. O reinado de Salomão não foi muito maior do que o Davi? Muito mais esplendor, muito mais riqueza? Foi. Mas por que Davi e não Salomão foi o maior rei de Israel? Porque Davi nunca se afastou do caminho do Senhor. Davi cometeu vários erros, vários pecados, muitas falhas, mas todos eles na presença de Deus, no sentido de que estava com sua adoração ao Senhor em dia, né? Usando essa expressão. Salomão não. Salomão se afastou da presença de Deus. E aí Salomão pode ter pensado: não me afastei da presença de Deus porque eu estou adorando Deus e os outros deuses. Ou até alguns de nós podem pensar dessa maneira, mas a Bíblia fala que não há espaço para Deus e outros deuses. Se você adora Deus e outros deuses, você não adora Deus. É simples. E aí a gente tem uma lista dos deuses que Salomão adorou. Versículo 5, ele adorou a Astarote, a deusa dos Sidônios. Lembra onde era, de onde era Sidônios? Os Sidônios era lá de Tiro, da Fenícia. Lembra que quem da Fenícia foi importante na história de Salomão? De Tiro. Eles fizeram até um acordo. Oi? Irão de Tiro, era Sidônio. Ele construiu o templo. O rei dos Sidônios construiu o templo para Salomão, e Salomão agora está adorando Deus e dos Sidônios. E Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. Versículo 7: no monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. Olha só. Nada, e sabedoria dele foi evaporando. Pois é, veja só, uma coisa interessante. Salomão construiu os altares aonde? Os templos. Ele construiu templos. Vocês têm que é isso? Templos, construções. Onde ele construiu, segundo o texto? No monte que fica ao leste. Foi dentro da cidade? Não, ele não fez isso dentro da cidade.
Aí a sabedoria dele, a gente tem um resquício de sabedoria. Porque se ele fizesse isso dentro da cidade, haveria uma revolta em Jerusalém. Oi? Ele faz isso fora, para que as esposas saiam da cidade para oferecer lá. Não, está fora de Jerusalém, está sussa. Mas não, está no território dele, território de Judá. E olha só, mas é só para as esposas. Você acha que as esposas não influenciaram outras pessoas? Que influenciaram outras pessoas, que influenciaram outras pessoas, e daqui a pouco tinha um monte de gente sacrificando para Moloque, sacrificando para Astarote em Israel. A história mostra que ela era muito influenciada, na verdade. Então, uma influência de dentro, ela já sofreu essa influência. Exatamente, não precisava nem vir. O negócio lá fora já é o copiável, imagina dentro. Então Salomão traz isso. O rei montou, então ele está provando. Então está aprovado. Aí fez na terra, consegui. Exatamente. E aí, vejam. E esse monte que fica a leste de Jerusalém, ele tem um nome. Monte que fica a leste da cidade de Jerusalém. Não. Depois do vale de Cedron. Foi um monte que tem um personagem que ia muito lá para orar. Não. Eita! Sinai? Não. Eita! Não! Carmelo. Tá aqui Jerusalém, cidade, tem um vale e um monte. Monte do Pilar. Nesse monte dava para ver toda a cidade de Jerusalém. É um monte. É um monte que tinha uma espécie de árvore, um tipo de árvore que só dava ela ali. Das oliveiras. É sério? Sim. Eu falei brincando. Eu falei brincando. Monte das Oliveiras, o lugar em que Jesus gostava de orar. Era ali, ele fez aquilo ali. Mas na frente Jesus usou esse lugar para fazer suas orações, né? Antes de fazer aqui a macumba. Não me convida não, mano. Vamos fazer a macumba de Salomão aqui. Vamos lá. Só com reza brava. Aqui está uma imagem para vocês. Essa é uma imagem de um achado arqueológico de Astarote, que é a deusa desse nome. Ela tem vários nomes, na verdade, essa deusa. Nos Sidônios era Astarote. Na Babilônia ela tinha um nome. No Egito o equivalente dela é Ísis, porque ela era a deusa da fertilidade. Então veja, ela é simbolizada aqui, tem corujas, tem leões, ela é alada, e ela tem símbolos de fertilidade. Veja, sexualismo e erotismo ligado ao culto dela. Então imagine como era o culto de Astarote. O padrão dele, né? Eu não vou usar aquela palavra com P, mas rolava muito no culto, né? Pois é. E aí vocês imaginam, se o texto fala que Salomão foi induzido a adorar esses deuses, Não participou. porque assim, se eu convido você para ir na minha igreja adorar a Deus, o que você vem fazer aqui? Vem cantar, né? Vem ler a Bíblia. Essa é a forma de adoração, não é? Para Astarote era diferente. Você adorava ela de outra forma. Ainda mais ele. Pois é, a gente tem outras representações delas aqui. Olha só, que interessante. Astarte era o nome fenício e grego, que foi influenciado também na cultura grega. Astarote era o nome cananeu. Istar era o nome babilônico. Esses deuses eles vão sendo passados assim, né, dessas nações. Eles vão recebendo nomes diferentes, imagens diferentes, mas a raiz deles são a mesma coisa. Tá? E na língua anglo-saxônica, lá na Europa, no norte da Europa, ela vai chegar lá como Istre. Veja que esses nomes são bem parecidos. Istre, Istra, Astarote e Astarte. Eles sempre remontam aí ao mesmo nome. E aí, olha que interessante. O nome em grego, Astarte, hebreu, Astarote, babilônico, Istar, anglo-saxônico, é Astre, em inglês, Easter. A parte mais um pouquinho distante ali. Aí o crente surta. Pode guardar, depois você pode. Vocês conhecem essa palavra aqui? Falou de chuva. Cara, eu juro que eu tinha uma Esther. Parece, né? Imagina. Mas vocês conhecem essa palavra em inglês? Alguém aí sabe o que significa? É muito usado na Páscoa, não? Páscoa.
Páscoa. Ai, meu pai. Páscoa em inglês é Easter. Ai, Senhor, tá amarrado. Porque a língua inglesa vem da língua anglo-saxônica, Estre, que aí vai herdar das outras línguas a mesma origem. E por que que aí a gente entra num debate, numa questão da Páscoa? Por que que a Páscoa do mundo é tão diferente da Páscoa cristã? Porque a Páscoa do mundo é um culto a Easter. Por isso que se apresenta ovos. Porque ovos eram sacrificados, oferecidos para Easter. Ela é deusa da fertilidade. Gente, não compra meu copo. Não tem mais. Ela é deusa da fertilidade. O que se apresenta em sacrifício para a deusa da fertilidade? Se apresenta frutas e animais. Que frutas? Uvas, maçãs, frutas exóticas, frutas que remetem a afrodisíacas e ovos. Por quê? O que é um ovo, gente? É um feto. É vida. Por isso que se apresenta a ela, porque ela é a símbolo de quê? De fertilidade. Gente, como é que pode? Entenderam? Então tem essa origem. Vamos lá. Outro deus que ele adorou, Moloque. E esse é bem conhecido na Bíblia. É o mais repulsivo dos deuses. Porque qual era o culto a Moloque? O que acontecia? Sacrifício de criança, de primogênitos, né? O culto a Moloque, a estátua dele era assim. Isso é uma representação. A gente não tem nenhuma achada arqueológica que comprove, mas pelas datações que a gente tem, os documentos, a estátua dele ele era representado assim mesmo, com um corpo humano, cabeça de boi, e na barriga dele tinha um buraco com fogo, e era ali que se apresentava os sacrifícios para ele. Jogava as crianças vivas ali. Vivo, bebê. Ai, meu Deus, tá amarrado. Tá? E o outro deus que é citado que ele adorou é Camus ou Quemos, que é o deus de Moabe, dos Moabitas. Esse deus, gente, ele, fora da Bíblia, a gente tem um documento dele na Estela de Mesa. Lembra dessa Estela de Mesa? Está lá no livro lá da apostila de vocês lá, da Apostologia. O nome dele está aqui. É um achado arqueológico que comprova a adoração a Quemos em Moabe. Mas eu trouxe para vocês um vídeo bem legal que fala sobre dois desses deuses que Salomão adotou o culto em Israel. E depois disso, Israel nunca mais se livrou da influência desses deuses em sua nação. Não vou dormir hoje. Vai sonhar com o Moloque. Vai parar de comer chocolate, né? Vamos lá. Não vou comer muito chocolate. O primeiro é sobre Astarote, então preste atenção aí. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram a Deus dos senhores. Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e a Astarote. Essa associação com o aborto e o sacrifício de crianças a Moloque, isso é assustador. E como as pessoas estão tentando legitimar isso. Há uma briga para isso ser legitimado. Não, isso é um direito da mulher. Assim como na antiguidade era direito das pessoas sacrificar a Moloque, as pessoas hoje estão buscando o direito de abortar os seus filhos. Como se a vida não tivesse valor, né? E por incrível que pareça, né, ele fala, quem acabou com o culto a Moloque foram os babilônicos. Olha que interessante. Os babilônicos, lá que tinham vários deuses, várias divindades, acabaram com o culto de Moloque. Mas não era bem por um motivo religioso, por um motivo ético. Era por um motivo de poder. Por quê? Porque a Babilônia conquista lá Amon, que tem lá o culto de Moloque. A Babilônia quer que tenha mais pessoas em Amon para que mais pessoas paguem mais impostos, mais tributos. Se essas pessoas começarem a sacrificar crianças, a população vai diminuir. Então, o poder da Babilônia sobre Amon também vai diminuir. Então, era mais uma questão política do que ética, pelo qual o culto foi abolido. Mas, graças a Deus, foi. Mas você vê que a cultura permaneceu. Influenciou a cultura grega com Cronos, que sacrificava lá que comia os seus filhos, né? o mito do Minotauro, né? Aí colocou dois filmes bastante famosos, que é o Maze Runner e os Jogos Vorazes, no qual jovens são jogados para serem mortos, né? É uma conotação muito legal. E os dos dias atuais, as coisas que a gente vê. Então fica mais difícil agora julgar Salomão, né? Quando a gente vê isso tudo.
A gente, na hora, caraca, como é que Salomão foi capaz de abandonar a Deus e adorar a Astarote e adorar a Moloque? Ora, e nós hoje? Não adoramos também a Astarote? Não estamos lutando pelo direito das pessoas adorarem a Moloque? Pode falar. Na história da igreja, isso é um fato que eu não sei se vamos chegar a conseguir associar tanto com isso. Mas qualquer coisa diferenciada. Quando eles tinham um filho, acontecia isso até na China, no Japão. Quando eles tinham um filho, na época da história da igreja, quando foi escrito as coisas assim, que a pessoa não desejava aquele filho, eles soltavam, largavam na floresta para que os ladrões levassem ou os bichos comessem. Entendeu? E falando essas coisas todas, eu lembro até disso, que até uma das diferenças que o povo cristão fez disso foi que quando as mulheres cristãs tinham um filho e o seu marido, não sendo cristão, não aceitava e queria jogar fora, as mulheres lutavam para poder permanecer com aquelas crianças com elas. Entendeu? Então, assim, foi uma diferença muito grande que o povo cristão fez na época. Né? E pela lei, na época, quem não era cristão, o povo não era obrigado a ficar com aquele filho, ele tinha total direito de lançar fora. É a mesma coisa. Na China você tem um controle ainda de nascimento, né? As pessoas podem ter um filho só. E fazer isso também com Baal. E se fosse mulher, eles jogavam fora também. Culto de Baal também. Culto de Baal também. E a gente não está tão distante, né, de toda essa influência, essa questão. Pois bem, então Salomão ele se curvou a essas práticas. E aí, versículo 9. Com isso, o Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele havia se desviado. Por isso o Senhor disse o seguinte, versículo 11: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu aos meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas por causa de Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho. E ainda assim, não tirarei o reino todo dele. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa de meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, já havia a profecia sobre Salomão, de que Deus faria uma mudança dentro desse governo. Salomão estava tão preocupado em manter o reino dele grande, unido, com esses casamentos que levaram ele à perdição, que Deus faz justamente o contrário. Desfaz o reino dele. Vocês veem como é que... você está tentando, por meio do pecado, manter o seu reino grande, unido e majestoso? Então, vou fazer com que o teu pecado gere outra consequência. Vou desfazer todo o teu reino. Parece a Torre de Babel, né? Exatamente, é a Torre de Babel. Exatamente. Eu fui para o novo fundamento do pensamento. Por quê? Porque, por exemplo, quem deu o reino foi Deus. Aham. Ele foi buscar outros meios para poder conquistar E ampliar. E até para manter, né? Isso. Gálatas, o que eles fizeram? Paulo falou para eles: vocês começaram sendo aperfeiçoados no espírito e depois pararam para começar a ser aperfeiçoados pela força de vossos planos. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá. Agora eu quero fazer uma recapitulação com vocês. Vamos voltar para 1 Reis, capítulo 2. Pensa aqui comigo, gente. Davi tá velhinho, Salomão tá para ser ungido rei. Só que teve um monte de rolo lá, não teve? Para Salomão chegar lá em cima. O que Salomão reinava? Geral quem, João? Os inimigos dele. Tá, ele teve que se desfazer dos adversários políticos dele para ele poder reinar em paz. Até aí Salomão não travou uma guerra, não precisou pegar na espada uma vez. Porque Deus fez com que o reino dele fosse estabelecido em paz, sem guerra, sem adversário. Deus não suscitou adversário nenhum. E no início lá do reinado dele, teve 3 pessoas que ameaçavam o reinado de Salomão. Vamos lá, me diz o nome deles. Ai, para. Tá fresquinho, a gente está em 1 Reis ainda. Rapaz, que não esqueci o nome de cara. Vamos lá. Qual a pergunta? As 3 pessoas que eram ameaça para o reinado de Salomão. Vocês vão voltar na Bíblia, sério? Jeroboão. Não, estou falando no início do reinado dele. Quando Davi ainda era vivo, que Davi falou: toma cuidado com esse povo aí,
E trata de dar um fim neles aí. Um foi aquele que foi ter fome, né? Quero nomes. Quero nomes. Joabe, já tem um, falta 2. Quero o general de Davi. Nossa, é muito difícil mesmo, cara. Bora, gente. Outro. Você tá perto deles. Eu encontrei aqui, né? Adonias. Adonias era o que dele? Não é parente? Meio irmão. Era irmão, só que filho de outra mãe. E também usurpou o lugar dele. Quer dizer, queria casar com a menina lá que... Foi estrupada, né? Não. Não, que dormiu com Davi. Esquentou o rei. E o terceiro? Simei, que era um cara lá da tribo de Benjamim, que tinha amaldiçoado Davi, que depois tinha essa revolta, ficou arrependido. 3 pessoas. De um por um, Salomão eliminou os 3, não foi? Para que o seu reinado se tornasse fixo, sólido e não tivesse inimigos, ele reinasse em paz. Pois bem, mas quando o homem peca, é interessante que Deus faz as coisas voltarem ao início. E aí o que Deus vai fazer? Vai suscitar contra Salomão 3 inimigos. Exatamente 3. Como ele tinha no início do reinado dele, 3 ameaças, agora ele vai ter 3 adversários. E o primeiro, que a gente tem na Bíblia aí dizendo, no versículo 14 do capítulo 11, foi um cara chamado Haddad. Ele mesmo. Então, o primeiro adversário de Salomão, Haddad. É bíblico. É bíblico. Primeiro. Deus suscitou então o primeiro adversário de Salomão foi Haddad. Ele era o que? Ele era edomita. Os edomitas são descendentes de Esaú, aquele povo que vivia lá embaixo de Israel, lá, né? Aquele povo excluído que ninguém gostava deles, e nem eles gostavam de ninguém. Pois bem, Haddad na época de Davi, eu estou apontando para ele porque foi ele. Haddad na época de Davi, ele guerreou contra Joabe, só que Joabe expulsou Haddad lá de Edom, e ele foi buscar asilo, sabe aonde? No Egito. E o faraó do Egito, na época de Davi, veja só, estruturando o pensamento de vocês. Lá na época de Davi, o faraó do Egito acolheu Haddad, que ainda era um jovem, colocou ele no seu palácio para morar com ele e deu a filha dele para se casar. Desculpa, a filha não, a irmã da esposa. O faraó pegou a irmã da mulher dele e falou: casa com esse cara aqui, tem algum rolo aqui. Haddad viveu esse tempo todo lá no Egito. Passou o tempo, esse mesmo faraó deu a sua filha para quem? O Haddad? Para Haddad não. Para Salomão. Né? Até aí tudo em paz. É o mesmo faraó, é o mesmo cara. Tá? Mesmo carinho. O nome dele é Sisaque. E aí, estamos lá continuando. Só que a Bíblia vai falar que Deus fez com que Haddad se insurgisse contra Salomão. Pois bem, a gente tem um segundo cara aí no versículo 23 que também Deus levantou para perturbar a vida de Salomão, que foi um cara chamado Rezon. Ele era da Síria, tá? E na época de Davi, ele havia fugido de Hadadezer, rei de Zobá, que era da região da Síria, se tornado líder de um bando de rebeldes contra Davi. Mais tarde, esse grupo de rebeldes vai se levantar também contra Salomão. Tá? Então, olha só, Salomão já tem problema com Haddad, já tem problema com Rezon. A gente não sabe quanto tempo isso está durando. Possivelmente isso é uma longa duração. São conflitos, são guerras. O reino vai começar a ter prejuízo. E o último adversário que Deus levantou contra Salomão, Jeroboão. Irmão dele. Não. Mas era íntimo. Esse foi o pior, o terceiro e pior. Por quê? Assim como Davi, veja que interessante. Davi teve um general. Davi não. Salomão no início, né? Teve um general que era Joabe. E aí teve Haddad. Teve um rebelde. Esqueci o nome dele. Simei. E agora tem um rebelde chamado Rezon. E teve um meio-irmão, Adonias, querendo usurpar o seu trono. E agora a gente tem Jeroboão, que é servo de Salomão,
que mora num palácio ali, habita o palácio de Salomão, agora sendo levantado também contra o próprio Salomão. E a gente tem essas três figuras. Eu quero voltar a foto real do Haddad, né? Vocês não vão deixar, né? Aquela foto lá. Mas é bíblico, tá, gente? É bíblico. Melhor essa, né? É mais bíblica, né? E a gente tem esses três indivíduos aí, adversários. Mas a gente vai focar no terceiro, que ele é o mais importante. Esquece o Haddad, vamos focar agora no Jeroboão. Haddad já perdeu. Quando tu pensou nisso aí, tu riu sozinho, cara, né? Demais. Tava rindo por dentro, entendeu? Tava rindo por dentro. Não podia deixar passando. Eu vou colocar isso, eu vou colocar. Ele estava esperando desde o início do ano, né? E aí, gente, o pecado então é sinônimo de guerra. Enquanto Salomão honrava a Deus, Deus dava paz. Quando Salomão passou a se desviar do Senhor, Deus trouxe a ele a guerra. E é isso. 26. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Ele veio da cidade de Zeredá, em Efraim, da tribo de Efraim, e ele era filho de uma mulher que era viúva, né, chamada Zeruba. E essa é a história por trás da rebelião. Veja, na verdade não teve bem uma rebelião, foi mais algo profético do que uma rebelião humana. Porque o que aconteceu? Tendo Salomão vivido lá em pecado, Jeroboão era um jovem muito capaz. E aí Salomão lá encarregou ele de ser chefe dos trabalhos forçados em Israel. Lá na construção do templo, ele era chefe dos trabalhadores. Ele tinha contato com os habitantes das tribos do norte. Então ele era um homem muito influente nas tribos do norte. Ele era chefe daquele povo que trabalhava lá para a construção do templo e de Jerusalém. Certo dia, agora já depois do pecado de Salomão, ele estava de saída de Jerusalém, e Aías, um profeta de Deus. A gente tem aqui agora mais um profeta no livro de Reis. Lembra que a figura do profeta é uma figura muito importante dentro da narrativa de Primeira Reis. A gente viu isso na primeira aula, né? A gente teve Natã, que foi o profeta de Davi, também no início de Salomão, e agora a gente tem Aías. Ele se encontrou com Jeroboão e fez o seguinte, né? Pegou a sua capa e rasgou em 12 pedaços. E entregou 10 pedaços para Jeroboão e disse o seguinte: assim diz o Senhor, estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele por causa do meu servo Davi e de Jerusalém. 32. Por quê? 33. Porque Salomão me abandonou e adorou Astarote, Camus e Moloque. Não seguiu os meus caminhos, nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos e estatutos, como fez seu pai, Davi. Então esse ato profético, esse simbolismo da capa rasgada, sendo entregue para Jeroboão, simbolizava as 12 tribos. Está aqui as 12 tribos. Ó, está aqui as 12. Deus vai pegar 10 delas e dar para Jeroboão. Só que o que é interessante é que o texto fala que uma ele vai deixar lá com o filho de Salomão. Mas 10 mais 1 dá quanto? 11. E quantas são as tribos? 12. Tem uma tribo sendo rejeitada aí, né? O texto aí não coloca. Por quê? Porque essa uma tribo, mais tarde, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim vai ser uma coisa só. A tribo de Judá vai aí, né? Não é deixa eu expandir. Unificar? É quase como se fosse isso. É uma unificação, olha. Só que a tribo de Benjamim era tão pequenininha, tão inexpressiva, que mais tarde ela vai ser associada com a tribo de Judá. Então como se fosse uma coisa só. E o que é mais interessante, a tribo de Simeão, que era dentro da tribo de Judá, vai se aliar com as tribos do norte. Quando eu estava estudando, eu falei, eu acho que as duas tribos que ficaram com Salomão foi o que? Judá e Simeão, porque Simeão já era dentro de Judá, né? Mas não. Unificado Judá e Benjamim, e Simeão se juntou com o pessoal lá de cima. Mas eles não ficaram aqui, eles saíram daqui e foram lá para cima.
Então foi essa a divisão que foi feita. Então, sobre quais tribos então a linhagem de Salomão governou? Judá e Benjamim. As outras 10 passou a fazer parte do reino de Israel. Aqui está uma imagem de Aías rasgando a capa. E aí, gente, com essa profecia, então, Deus fez com que Jerusalém, Judá, permanecesse com Salomão e a sua dinastia. Por quê? Por causa da aliança que Deus fez com Davi. Tão somente por causa dessa aliança. E aí, a partir daí a gente tem a profecia então de um reino dividido. E aí Deus vai dizer para Jeroboão, versículo 38: Jeroboão, se você der ouvidos ao que eu digo, seguir os meus caminhos, fizer o que me agrada, obedecer meus estatutos, como meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Então veja que o pecado de Salomão vai influenciar a sua dinastia, os seus filhos por muito tempo, mas não para sempre, Deus disse. Bom, com tudo isso sendo profetizado, a notícia chegou nos ouvidos de Salomão. E o que ele tentou fazer? Versículo 40. Ele tentou matar Jeroboão, começou a perseguir então Jeroboão, e Jeroboão foge para onde? O povo tem uma mania de fugir para o Egito, né? Mas eu pergunto para vocês: Salomão não era aliado do Egito? Sim ou não? Sim, Mas Salomão que Flavinha não estava lá, né? ele foi com aliado. Veja que interessante. Deus não fez somente com que surgissem inimigos para Salomão, mas fez com que as amizades de Salomão se voltassem contra ele. O rei do Egito se voltou contra Salomão. A Bíblia fala isso? De explícito assim não. O rei do Egito se levantou contra Salomão não. Mas quando um rei recebe um inimigo de outro, o que ele está dizendo? Estou declarando guerra, ué. Estou se aliando ao seu inimigo. Eu estou tramando alguma coisa contra você. Então, quando o rei do Egito abriga Jeroboão, dá exílio político a ele, aqui é a palavra, né, bem em voga hoje em dia, exílio político, está cortando já laços aí com Salomão. Se Salomão tivesse fechado com o rei do Egito, falava: ó, tem um cara aí que eu quero ele, me manda. Ele mandaria, Jeroboão pegaria ele lá. Mas não foi isso que aconteceu. Olha a treta. E aí então a gente vai chegar ao fim então da narrativa sobre Salomão. Versículo 41. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos, sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre Israel. Quando morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão foi seu sucessor. Ele morreu de morte morrida? Morreu de velhice mesmo. Morte morrida. Morte morrida, é. Mas o que é interessante que eu quero deixar para vocês aqui, que a narrativa sobre o reinado de Salomão acaba muito ruim. Aí foi salvo. Acaba muito. E essa é a questão que a gente vai entrar agora. Pela narrativa de 1 Reis, a gente parece que Salomão morreu em pecado, né? Morreu em suas práticas pecaminosas, sem nenhum resquício de arrependimento. O autor de 1 Reis não coloca isso em nada. Mas ele está dizendo que o quê? Existem outros livros que falam sobre a vida de Salomão. Não, sobre a vida. É provérbio. Exato. Eclesiastes. Eclesiastes é o livro em que Salomão fala sobre sua vida. É o único livro escrito pelo próprio autor que fala sobre a sua vida, a sua trajetória. É claro que é uma trajetória mais ideológica, né? A questão da sabedoria, mas ainda assim a sua trajetória nesse mundo. E é estudando Eclesiastes que a gente vai encontrar essas respostas sobre esses últimos momentos de Salomão. Por quê? Eclesiastes foi o livro da velhice de Salomão.
Foi o livro que ele escreveu antes de morrer. Ou seja, o último livro dele. Foi o último livro. Mas a gente tem outros livros, outras fontes citadas aqui que falam sobre Salomão. O que são isso? São fontes históricas, documentos que não entraram para a Bíblia, mas faziam parte da história de Israel. Tem uma lista aqui de algumas dessas fontes que em toda a Bíblia a gente tem referências delas. Ó. Isso aqui é só no livro de 1 Reis e Crônicas. Referências a outros livros que a gente não tem acesso, se perdeu com o tempo. Livro dos Reis de Israel, registro do vidente Samuel, veja só. Registro do profeta Natan. Não veio até nós esse livro. Registro do vidente Gade, Aías, o cara aí que rasgou a capa, né? E muitas outras fontes documentais que faziam parte da época, mas que não chegaram a nós. De repente, aí estava uma resposta para todas essas perguntas que a gente tem hoje. Mas, infelizmente, não chegou até nós, né, essas fontes. Pois bem, com a capa então rasgada, a profecia foi selada e agora o reino será dividido. Capítulo 12. Roboão então agora vai reinar, novo rei de Israel. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Veja, é um novo rei, o povo tem que proclamar o rei, tem que aceitar o rei. Se o povo não aceitar, vai ter problema. E por que ele vai em Siquém? Siquém era uma cidade que ficou para a história, né, de Israel. Foi onde o tabernáculo habitou, onde a Arca da Aliança ficou por muito tempo. E ele não quis ser ungido em Jerusalém. Ele foi para Siquém para ser ungido. Isso era um método de simbolizar a unção dele como um ato profético, né? Uma aceitação de Deus. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Ele esperou Salomão morrer para voltar. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão, e ele e a toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão o seguinte: olha, você é o novo rei. Jeroboão, estou eu aqui representando todo Israel, as tribos lá do norte. É o seguinte: teu pai nos castigou muito com cargas pesadas e impostos. Nós pedimos a você para que você alivie essas cargas e esses impostos que Salomão colocou sobre nós. E aí então nós seremos teus súditos. Mas que é o seguinte: Jeroboão havia recebido a profecia de que ele iria ser rei de Israel, mas ainda assim ele vai para o rei de Israel, Roboão, e fez o seguinte: se você aliviar a carga de impostos sobre nós aceitaremos o seu governo e vamos aceitar você como rei. Parece que ele está tentando um método, né, de escapar da profecia de Deus. E aí Roboão pede 3 dias. Me dê 3 dias para pensar. E nesses 3 dias ele vai se aconselhar. Primeiro conselho, com os sábios e entendidos, que vai dizer o seguinte: olha, se você atender o pedido desse povo, esse povo vai ser súdito seu, vai lhe obedecer e seu reino vai continuar do jeito que está. Mas se você não atender, você vai ter problemas. Foi o conselho dos velhos sábios. Mas ele teve que escutar também o conselho de seus amigos, os jovens. E aí que está o problema, né? Onde se encontra a sabedoria? Na boca do jovem ou na boca de uma pessoa com mais experiência? Porque sabedoria vem com experiência. Que experiência tem um jovem? A gente lê o provérbio, a gente sabe disso, não é? Então, eu estou com certo problema, vou pedir para uma pessoa, conselho para uma pessoa que nunca passou por aquilo. Cara? E eram jovens que haviam crescido com ele. O versículo 8 fala que já eram jovens palacianos que haviam crescido com eles e deram um conselho errado para ele. Fala o seguinte, Roboão: você é o novo rei, você tem que agora ditar as regras. Fala que seu pai castigava com chicote, mas você vai se castigar com escorpião. Fala que o dedo midinho seu é mais forte do que o braço direito do seu pai.
Foi a resposta dele. 3 dias depois, Jeroboão veio e ouviu essa resposta dele. Que é a cintura. Que é a cintura do pai. Que é a cintura. Em algumas traduções aparece braço. Se o pai for hoje, então ferrou. Coxa, exatamente. E... Pois é. E aí, veja só, que interessante. Mas essa foi a vontade de Deus, porque Deus já havia profetizado que seria assim. Não havia escape, seria dessa forma. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: por que Roboão era desse jeito? O pai de Roboão foi o homem mais sábio do mundo. Por que Roboão foi tão tolo? Ali todo mundo pega genética. Né? Não era de genética, porque até a sabedoria de Salomão foi um dom de Deus, né? Então não tem a ver com genética. Mas a geração de Roboão era muito perversa. O que isso mostra pra gente? Isso mostra uma coisa muito importante pra gente. Isso mostra uma coisa muito importante. A geração de Roboão era uma geração muito perversa. O que isso mostra pra gente? Decadência, mas tem uma ação aí, ou uma ausência de uma ação. O que faz uma geração ser ruim? Ausência de Deus. Não, assim, tirando a figura de Deus aí, o que faz uma geração ser tão ruim? A educação. O que o texto está mostrando pra gente é isso. A geração de Roboão foi uma geração tão ruim e perversa porque não receberam a educação devida dos seus pais. Não, porque, tipo assim, Ele tem foi pais passar também que isso. educam, mas assim, os filhos, eles gostam de mostrar para as pessoas, tipo assim, não, vai lá e faz isso, até receber uma educação boa. Mas esquece mostrar. Existe essa situação, sim, existe. Existe sim. E a gente até vai ter exemplos na Bíblia, já de que o pai foi um rei horrível e o filho foi um rei muito bom. Tem essa diferença. Mas quando a gente fala de uma generalização, de uma geração, veja, Roboão pedindo conselho para os seus amigos, que foram criados com eles. Então isso está mostrando pra gente que houve um caso sério em Israel de falta de educação dessa geração nas leis de Deus. E muito influenciado por quê? Pelas práticas de Salomão. Salomão se desviou de Deus. Isso não influencia nos filhos? Claro que sim. E Roboão era filho de quem? Veja, Roboão era filho de uma mulher chamada Naamá, uma moabita. Não era nem israelita. Era uma moabita. Exatamente. E aí? E sabe quantos anos ele tinha quando começou a reinar? 41 anos. Então já tinha esposa, já tinha filho. Um homem com 41 anos já tinha esposa e filho. Já era um homem maduro com ideias. E homem perverso. Lembra de Davi também, que falhou na educação dos seus filhos? Com certeza. Olha o exemplo dos filhos de Davi que a gente tem. O único bonzinho que a gente tem foi Salomão. Depois, né? Se corrompeu. Mas, e agora Salomão também com os seus filhos. Né? Então você vê que... Eu falo errado, filha, não me copia. E aí? Não me copia. Eu pensei que ela ia falar, ouça os conselhos, né? Algo do tipo, não Que me horror. copia. Não me copia. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele escreveu o fariseu. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ouça meus conselhos, né? Não sei o quê. Não me Meu pai era copia. Fariseu. Versículo 15. Assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor. Veja o que o autor de Reis está dizendo. Foi da vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão por meio da profecia de quem? Aías, o profeta de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender o seu pedido, o povo começou a proclamar a seguinte bandeira: abaixo a dinastia de Davi. O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Já ouvi isso. Já ouvimos isso, né? Já ouvi isso. E aí é o seguinte: volte para casa, Israel, e você, Davi, cuide de sua própria casa. O que o povo de Israel está dizendo? Israel, vamos voltar para casa. Nós não temos mais nada a ver com a família de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E deixa esse filho de Davi cuidar da casa dele. O que é a casa dele? Jerusalém, a cidade de Davi.
Então essa bandeira é isso, né? Fora Roboão, fora Salomão, fora Davi. Imagina as manifestações na rua, pedidos de impeachment. É Roboão, é golpe, é golpe, é golpe. Jeroboão querendo dar o golpe. Veja, Jeroboão não quer dar golpe. Ele simplesmente vai se afastar e vai reinar com seu reino. Então o povo de Israel voltou para casa, porém Roboão continuou a governar sobre os israelitas que moravam na cidade de Judá. Bem, e aí o seguinte, o povo voltou lá para as tribos do norte e Roboão agora está governando o sul. Roboão até tentou governar a tribo do norte. Ele fez o seguinte, ele mandou um cara chamado Adonirão, que era encarregado também de trabalhos forçados. Como Jeroboão era, vai lá no norte, restaura a ordem lá e desce o cacete quem você tiver que descer e para deixar esse povo em ordem aí, porque o reino é meu. Tá legal, Adonirão foi lá tentar lá estabelecer a ordem e tudo, só que quando ele chegou lá o povo apedrejou ele. Pois é. Com essa atitude, e quando essa notícia que Adonirão tinha sido apedrejado chegou até Roboão, ele subiu na carruagem dele e voltou para Jerusalém, porque ele ficou com medo que acontecesse uma revolta e ele fora de Jerusalém estivesse desprotegido. Versículo 19: e até hoje as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de... O que o versículo 19 nos mostra? Hoje a maioria da turma não se elegeria para os homens. É até o momento da escrita. Exato, veja. Até a data em que o livro de 1 Reis foi escrito, as tribos do norte que ainda existiam não aceitavam nenhum descendente de Davi no governo. Tinha que ser qualquer um, menos descendente de Davi, por causa dessa questão. Até o Haddad ganhava lá. Até o Haddad podia ir, mas um filho de Davi, não. E aí, no versículo 20, Jeroboão é proclamado rei de Israel. E a partir de agora, gente, nós temos dois países, duas nações: Israel e Judá. Pois é. E aí, do versículo 21 até o versículo 24, a gente tem aí a profecia de um homem chamado Semaías. Por quê? Roboão ainda não aceitava o governo de Jeroboão e quis fazer guerra contra Israel. Preparou todo o exército dele, 180 mil homens, e disse: vamos guerrear contra Israel e acabar com o governo de Jeroboão. Só que aí Deus enviou um homem chamado Semaías e disse o seguinte: assim diz o Senhor, versículo 24: não lutem contra seus compatriotas os israelitas, voltem para casa, porque eu mesmo fiz isso acontecer. Em nenhuma ocasião Deus permitiu que Israel e Judá travassem guerra um com o outro. Nunca foi da vontade de Deus isso. Foi o próprio Deus que dividiu. Foi Deus quem fez isso. Não foi Jeroboão que decidiu e nada. Foi Deus quem fez isso. E ele está dizendo. E aí eles obedeceram a palavra de Deus e cada um voltou para sua casa. E então se estabeleceu a seguinte maneira: todo o território que Salomão havia conquistado, aquelas influências, aqueles acordos políticos, acabou tudo. Acabou. O reino de Salomão agora é só isso aqui, a tribo de Judá. Enquanto todas as tribos do norte, as 10 tribos agora são Israel, cuja capital vai ser não agora, tá? Mas a capital mais importante vai ser Samaria. A princípio a capital vai ser em Betel, tá? Mas em princípio agora aqui no reinado de Jeroboão vai ser Betel e lá vai continuar sendo Jerusalém, mas mais tarde vai mudar para Samaria. E aí vocês entendem porque judeus e samaritanos não se batem? Começa aqui. A treta começa aqui. O encontro de Jesus com a mulher samaritana lá no poço começa aqui, com essa divisão dessas tribos. É claro que vai ter mais motivos mais na frente? Vai. Mas o motivo original é aqui. A praga do bom samaritano. Tem a praga do bom samaritano e tem a mulher do poço, né, de Jacó lá, né?
que judeus não se falavam com samaritanos, enfim. Mas a treta, a rixa dos dois começa aqui. E aí, gente, ó, Jeroboão vai ser o rei, enquanto Roboão vai ser rei no sul. A dinastia de Salomão, de Roboão, vai continuar por toda a história até Judá ser destruído. Mas em Israel vão haver 9 dinastias. Então já vimos que Salomão não cumpriu o mandamento de Deus de ser fiel. O que Deus prometeu para Jeroboão? Se você for fiel, eu vou fazer com que sua geração, sua descendência, se estabeleça em Israel e dure por muito tempo. Mas a gente já está vendo aqui que foram 9 dinastias. Vocês entendem o que é dinastia, né? Como é que começa, como é que termina uma dinastia? É o seguinte, imagina que o Eric é rei. O Eric tem um filho. Pela ordem natural, o filho do Eric tem que ser o novo rei, né? É a dinastia Eric. Só descendente do Eric vai reinar. Mas aí eu mato o filho do Eric e reino no lugar dele. Eu começo uma nova dinastia, porque eu não sou parente dele. O que vai começar agora é um novo sangue, uma nova linhagem, uma nova dinastia. Então isso aconteceu 9 vezes em Judá. Para vocês terem uma ideia, o Egito, nessa época aí que está acontecendo essas coisas, estava na sua 22ª dinastia. É o mata-mata Nem confiar. Pode nem confiar. Pode não. O Egito nessa época já estava na 22ª. E aí, gente, a nossa cronologia agora vai ser o seguinte. A nossa cronologia era uma coisa só, história de Israel. Agora vai ser 2 coisas. Veja, aqui estão os anos 935 a.C. até aqui 905 a.C. Vamos lá, no ano 935 aproximadamente aqui está o Império Assírio, que está começando a se estabilizar. E aqui a gente tem o início do reino de Israel, ou seja, o reino do norte, no ano 931 com Jeroboão, e ele vai até o ano 722. Jeroboão vai reinar de 931 até 910. Então, ó, esse período aqui até 900 vai ser o reinado de Jeroboão. Roboão vai reinar de 931 até 913. Ainda vai morrer antes de Jeroboão ainda. E vai vir, ó, até aqui. Tá? A gente tem então uma linha cronológica do reino de Judá e uma linha cronológica agora do reino de Israel. Antes disso aqui era uma coisa só. Aqui, Salomão. No ano 931 foi dividido. Agora temos um reino aqui e o outro reino abaixo. Então, a partir de agora, quando eu falar rei de Israel, eu estou me referindo às tribos do norte. Quando eu falar rei de Judá, estou me referindo ao rei de Jerusalém, que está lá, o templo, o trono e tudo. E aqui, ó, só para mostrar aqui, os reis de Israel e Judá, né? No início, o Reino Unido, Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão, reino dividido. E a gente vai ter reis de Judá e rei de Israel. O primeiro rei de Judá dividido, Roboão. Rei de Israel, Jeroboão primeiro. Vai ter outro Jeroboão, ele foi o primeiro. E aí a gente vai ter, né? Até vários e vários reis. Vários e vários, ó. Ó, temos figuras importantes, ó. Acabe, Acazia. Tem Acazias aqui e tem Acazias aqui. Mas eram 2 pessoas diferentes, tá? Mas era da mesma família, os miseráveis. A gente vai chegar lá. Temos figuras importantes como Ezequias, o cara que viveu, né? Temos Jeroboão II, ó. E até que vai chegar uma hora que vai acabar aqui, ó. Nossa, isso daí foi o rei do pecado. Vai acabar aqui, o último rei de Israel, Oséias, mas o rei de Judá vai continuar lá com seus reis até o ano 586, quando vai ser levado em cativeiro. Peca e pecarias. É o que, gente? É o rei do pecado. Ai, meu Deus. Eles estão alinhados Peca. com a gente pecar, né?
o nome dele. Caí. Gostei. Gente, olha só. Vamos finalizar aqui. Jeroboão está reinando. Ele agora é rei. Vamos ver o que ele fez. Versículo 25. Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e se estabeleceu ali. Mais tarde fortificou Peniel. E aí, gente, olha a cabeça de Jeroboão. Olha só. Eu sou rei, agora eu tenho um povo para governar. E tem um inimigo, Roboão. Mas esse inimigo é meu povo, é meu irmão, é todo o mesmo povo. A gente está dividido, mas a gente é do mesmo povo. Mas vamos lembrar que é o seguinte: o reino está dividido, mas a lei que rege o povo de cima é a mesma lei que rege o povo de baixo. É a lei de Moisés. E o que a lei de Moisés diz? A lei de Moisés fala sobre a circuncisão, fala sobre adorar a Deus. Tá, adorar a Deus. E o que a adoração a Deus leva? O que tem na adoração a Deus? Na época lá? Sacrifício. Sacrifícios. Onde era feito sacrifício? Onde fica o templo? Começou a treta. E aí? Gostei. Gostei. Onde fica o templo? Naquela lá. Nossa. Que cidade? Jerusalém? Capital de onde? Judá. Imagina o rei de Israel indo para a capital de Judá para sacrificar a Deus. Primeiro que isso não ia acontecer porque os reis não se batiam. Não é? E segundo, se ele fizesse isso, iria aparecer ao povo que ele estava se curvando a Roboão, que ele era um rei inferior a Roboão. Caraca, e eu indo para a capital do meu inimigo sacrificar a Deus lá? É ruim que eu vou fazer isso. Como é que eu vou me estabelecer como rei no meu povo e me curvando ao meu inimigo? É tipo, Poderia ter uma coisa, né? Nem por Deus, né? Nem por Deus. Poderia ter uma coisa que estabeleceu, né? Sobre a questão do tempo, né? Mas, pô, o pessoal não pensa nisso. Outra questão, não é só ele, mas toda a família tem que oferecer sacrifícios aonde? No templo. Outra questão, as festas, quantas vezes por ano um homem tem que visitar Jerusalém? Obrigatoriamente? Obrigatoriamente uma, né? Mas tinha 3 principais festas que eles tinham que ir para Jerusalém: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. É em Jerusalém que é celebrado, porque a arca está lá. Imagina todo o povo de Israel, lá de Jeroboão, saindo e indo para Jerusalém. Vou invadir. Não, ele não vai deixar isso acontecer. Não é nem por motivo de guerra, mas motivo de enfraquecimento. Ele ficou com medo que seu reinado seria enfraquecido por causa disso. Aí fiz a réplica. pararam de fazer igual de Macedo. Mas é o seguinte, vamos ter que construir um templo aqui no Brás. Vamos fazer um templo, botar aqui em São Paulo para o povo de ir para Israel. Ficar vendo lá os destroços do Muro das Lamentações. Ou construir uma maquete aqui em Teocati. Mas vamos lá. Mas nada contra isso, tá, Edi? Você pode construir o templo que vocês quiserem. Não me deixe entrar. Vamos lá. Mas esse problema? Esse é o problema. Esse é o problema. Salomão, Jeroboão, não quer deixar isso acontecer. Solução. Vocês, como conselheiros de Jeroboão, o que aconselhariam a ele? Eles vão colocar no meio. Eles vão colocar no meio. Mas tem que ser o melhor. Coloca na divisa. O tempo de A linha, a divisa. Coloca a deitada assim de lado. Vamos manter a paz. Bota um querubim aí dividindo a porta aí. do templo, assim na divisa, assim. Na linha, mas não tem, porque Jerusalém é dentro do território de Israel, não é nem na fronteira. Então vai, Gente, ajuda todo mundo pra churrasco. Jeroboão então vai fazer o seguinte. Vamos lá. Ele teve 10 ideias, a pior. 28. Seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: olha, é complicado demais vocês irem para Jerusalém adorar. Olha aqui, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Ainda disse isso. Tentou desviar a nação inteira. Cadê? Primeiro lá em Moisés. Agora aqui, ó, tem dose dupla. Por que ele fez 2?
Vocês entendem por quê? Não. Gostinho do bicho? Não. O problema aqui, desde o início, é um problema o quê? Geográfico, não é? Não é um problema de lugar, de distância. E ele faz 2 justamente para resolver isso. Israel é muito grande. Veja, as tribos de Israel estão aqui em cima. Essas são as tribos aqui de Israel. Ó, Judá está aqui, esse verdezinho aqui. Jerusalém está aqui. Daqui para cima, até ó, Credo. é Israel, é território dele. Se ele colocar um aqui, Vai ficar longe. todo o povo tem que vir para cá. Se ele colocar um aqui, todo mundo tem que vir para cá. O que ele faz? Faz 2. Coloca um em Dan, em cadê a cidade aqui? Tem que descer. Olá. Betel. Por quê? Quem está mais perto de Betel vai para Betel. Quem está mais perto de Dan vai para Dan. Mas o Deus é o mesmo. São 2 bezerros. E aí ele resolve o problema da distância e da localização. E evita que os israelitas vão para Judá. Um bezerro aqui e o outro bezerro aqui. Ó, um na ponta e o outro na outra ponta. E aí o povo lá tem os seus deuses para adorar. E desvia o povo. Resolveu o problema, né? Resolvido, localidade, né? Tá mais perto, e vocês pegam. Resolveu. Resolveu o problema. Idolatria. Idolatria. Resolvemos com a idolatria. Ó, vocês escolhem idolatria ou mais perto? Os dois. Peraí. Olha só, isso me faz trazer um pouco para os nossos dias. Idolatria. O fato hoje de termos templos para Deus em todo lugar que a gente imagina é um ponto positivo, mas também é um ponto muito negativo. Porque olha só, Jeroboão não está criando um novo Deus. Ele está dizendo o quê? Esse é o Deus que tiraram vocês do Egito. Ele não dá nem nome, porque é o mesmo Deus. Só que ele está fazendo uma imagem para esse Deus. É a mesma coisa que os israelitas fizeram no deserto. Qual foi o pecado dos israelitas no deserto com bezerros de ouro? Não foi politeísmo. Eles não adoraram o bezerro como o bezerro fosse outro Deus. Não. Eles adoraram o bezerro como se o bezerro fosse a representação de quem? De Deus. O pecado ali foi o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem te curvarás a elas. Nem do que há em cima do céu. Quem está acima do céu? Deus. Ou seja, não façam imagem minha, porque vocês não sabem como eu sou. E é o mesmo pecado aqui. Quando o Jeroboão está fazendo, você está dizendo, esse aqui é Deus, adorem ele aqui, ofereçam o sacrifício deles aqui, o culto dele aqui. Por que o bezerro? Talvez por ser símbolo de força, de virilidade, de fertilidade. E aí o paralelo que eu quero fazer com essas aproximações é o seguinte: muitas das vezes essas igrejas mais próximas que a gente tem não são igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, mas brigam uma com a outra por causa da localidade, disputando o quê? Disputando pessoas, disputando público. Aquela dizendo lá. Hoje em dia, infelizmente, essa quantidade de igrejas evangélicas, eu lembro que na minha antiga casa, a gente, quando saía da Ana Porto, ia para Marambaia, a gente passava por 7 congregações. Quando a gente, aqui a gente passa por uma só, né? Pequenininha ali. Que é a Peniel ali. A outra fechou, se desfez. Agora é um bar. Duas. Você vê, né? 2, tinha uma aqui também onde era o lanche, né? 2, Mas veja só, muitas das vezes essas igrejas são abertas não para atrair pessoas ao evangelho, mas para disputar fiéis, para disputar pessoas. E aí isso é exatamente o que Jeroboão fez: disputar pessoas, disputar fidelidade, disputar dízimo. Porque para onde ia o dízimo? Para o templo. E agora para onde vai? Está para o rei agora, Jeroboão. Vai para Dan e para Betel. Vai para lá. Entendi. Gente. Onde deve ser do E aí, não só isso, ele ainda vai
copiar as festas ainda de Israel, de Judá. Ó, ele fez sacerdotes para ele, homens que não eram nem levitas. Versículo 31, ele vai copiar os sacerdotes, ó. Construiu santuários idólatras, designou sacerdotes que não eram nem da tribo de Levi, ou seja, se tocassem na arca morriam. Né? Ainda bem que construíram uma réplica da arca, né? Senão ia dar, rapaz, que ia ser de gente morrendo isso aí. Por ser pirata nem morrer não. Por ser pirata, né, talvez. E ele fez uma imitação da festa celebrada todos os anos em Judá. Ele fez uma cópia da festa dos tabernáculos. Ou seja, para ninguém precisar ir para lá para celebrar as festas, ele criou as próprias festas dele. Aí Deus, mas não deu. Vendeu isso tudo. E aí vocês Vai queimar. vejam isso. E tem uma coisa que tu vê que era a vontade de Deus de tudo isso. Exatamente. E é assim que a gente termina a narrativa de 1 Reis esse ano. O reino dividido e o reino pior do que o outro. No reino, um jovem rebelde. No outro, um homem consequente. Um homem tolo. E aí está o povo de Deus, sendo guiado por pastores cegos. E é isso. Um cego que o outro. Vai ter que mudar. O povo, tendo um rei temente a Deus, já se desviava. Imagina tendo um rei idólatra. É que vão fazer a festa. Então, gente, Vamos fazer a festa. essa narrativa de 1 Reis, nesse ano a gente vai terminar aí, capítulo 12. Quando a gente voltar ano que vem, a gente vai voltar com o reino dividido. Já é duas coisas. Uma hora a gente vai falar sobre o reino de Israel, outra hora a gente vai falar sobre o reino do Hoje é a sul. última aula desse De 1 Reis E aí, o que acontece? Com esses reis desobedientes e com os sacerdotes se corrompendo, quem você acha que Deus vai utilizar para fazer o povo voltar à lei de Deus? E aí a gente vai ver o surgimento cada vez mais intenso dos profetas. O mais famoso deles, na narrativa de Reis, Elias. Elias vai falar contra essa nação aí dos bezerros. Elias não vai ser profeta lá de Judá, lá do templo. Ele vai falar contra esse povo aí de cima. E aí, para vocês terem uma ideia aí, como vai. Marias, Micaías, Semarias, Elias. E aí, gente, olha só. A gente já terminou a história de Salomão, mas nós não terminamos de estudar sobre Salomão. Nas próximas 2 aulas que restam para nós esse ano, nós vamos estudar o último livro de Salomão, Eclesiastes. Nas próximas 2 aulas, tá? Aula que vem, vamos começar. Na outra aula, que é a última, vamos terminar e aí a gente encerra as nossas atividades no ano de 2019, tá? Então as nossas 2 próximas aulas, Eclesiastes de Salomão. Vamos lá. 1 Reis. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation. Like a shepherd, you will lead us to